Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã, nessa quarta-feira, para juntos meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. E hoje nós começamos um novo livro da Bíblia, o livro de Amós, um livro profético, né, meu amor, dos profetas menores. Exatamente. Amós era um pastor, um verdadeiro pastor que cuidava de ovelhas. Pelo termo que é usado na introdução do seu livro, acredita-se que ele não era apenas um simples pastor de um pequeno rebanho, mas como um fazendeiro que tinha uma grande propriedade com bastante rebanhos. E Amós viveu, para nós termos uma noção do contexto histórico, no mesmo período em que o profeta Isaías. O ministério profético de Amós começou um pouco antes de Isaías. Você se lembra que quando nós lemos em Isaías 6, diz que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías teve aquela visão do Senhor assentado em um alto e sublime trono. Então essa visão de Isaías deu no ano em que o rei Uzias morreu. O ministério de Amós, como nós vamos ver nesse primeiro capítulo, já se deu durante o período do reinado de Uzias e de alguns reis de Judá. E assim como havia tanta iniquidade, tanta injustiça, prática da mentira, da idolatria e abominações aos olhos de Deus sendo realizadas na terra de Israel, essas práticas do povo de Israel eram, na verdade, cópias daquilo que as nações vizinhas estavam realizando e inspirando o povo de Israel, que tinha sido chamado por Deus para ser uma bênção para todas as nações, e Deus se lembrava da sua promessa, da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, mas Israel estava completamente fora dos caminhos do Senhor. Então, assim como todos os demais livros proféticos do chamado Antigo Testamento, nós vamos ver de hoje até o final da próxima semana, no livro de Amós, com 9 capítulos, como Amós declara palavras de juízos sobre Judá, Israel e todas as nações ao redor, mas especificamente para o povo de Deus, há uma linda promessa de restauração após o seu arrependimento. Então, te convidamos a partir de hoje, nessa restante dessa semana e até a próxima semana, meditarmos com a leitura do profeta Amós. Vamos aprender novidades. Há vários versos famosos em Amós, como Amós 3:3, que diz: como duas pessoas vão poder caminhar juntas se não estiverem de acordo? Há várias profecias conhecidas que nós vamos relembrar, mas também aprender novidades com esse profeta e também a cada dia orarmos pelas nossas famílias. Sim, então vamos pedir para que o Senhor abençoe esse novo tempo que nós vamos ter aqui, essa nova leitura e esse dia, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada por esse novo dia, que nós sabemos, Pai, que a cada manhã as Tuas misericórdias se renovam. Assim como a cada manhã, Pai, nós oramos sobre isso, nós sabemos que a cada manhã o Senhor nos dá uma nova oportunidade, o Senhor nos dá um novo dia, nos dá, Pai, oportunidade de vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Então nós pedimos, Pai, fale conosco nesse dia, fale conosco através dessa ministração, desse tempo devocional que nós temos aqui juntos, e que esse novo livro, Pai, o livro de Amós, traga revelações profundas, Pai, e uma aplicação sobre cada um de nós, que nós possamos ouvir a Tua palavra e colocar em prática, que essa palavra não esteja só na nossa mente, mas também esteja em nosso coração. É isso que eu te peço, Pai, que o Senhor se revele de forma íntima e individual a cada um, Pai, dessas pessoas tão queridas que estão aqui unidas em nós, conosco, em oração e também na leitura da Tua palavra. Nós te amamos e entregamos todo esse momento a Ti. Em nome de Jesus, amém. Assim seja. Interessante que assim como Moisés entregou a sua mensagem ao povo do norte, chamado Israel, em seguida Joel entrega sua mensagem para o povo do sul, as duas tribos de Judá e Benjamim. Agora Amós vai entregar a sua mensagem prioritariamente ao povo do norte novamente. Entre esses primeiros chamados profetas menores, eles alternam entre quem profetiza para as nações ou as tribos do norte e as tribos, o povo do sul. Então diz assim, Amós capítulo 1. Palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Esse terremoto não é detalhado nas escrituras sagradas, mas certamente foi algum evento importante por estar aqui na introdução desse livro, e ele marca também o início das palavras de juízo, do cumprimento das profecias de juízo que
Amós e outros profetas que viveram na mesma época também declararam. Outra observação interessante nesse primeiro verso de Amós é que diz que ele recebeu essas palavras em visões. Então, em primeiro lugar, as palavras que vamos ler não são palavras de Amós. Por mais que foram registradas pelo profeta, elas são palavras de Deus. Em segundo lugar, essas palavras foram dadas ao profeta Amós em visão. Então, nós já te chamamos a refletir como que nós podemos ver visões de Deus ou ouvir palavras de Deus. A primeira vez que a Bíblia menciona como receber a voz de Deus através de visões está em Gênesis 15, quando diz que a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão. Abraão estava ouvindo uma voz ou ele estava vendo uma visão? Na verdade, nós aprendemos com os profetas, como Abraão, que também era um profeta, Amós, que a maneira como o Espírito Santo se comunica conosco não é necessariamente baseada no nosso intelecto apenas, na nossa capacidade visual de ver coisas materiais ou de ouvir uma voz audível. Deus se revela de diferentes formas, mas as Escrituras mostram que essa voz vem muitas vezes como uma revelação interna, uma percepção que nós temos da voz de Deus em forma de visão. Cada um de nós queremos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, como ouvir e como discernir a sua voz. E muitas vezes também através dos sonhos. Nós temos sonhos. Sim. E algumas vezes nos sonhos são visões. Nós não estamos ouvindo muitas vezes uma conversação. Não sei como é essa experiência para vocês, mas muitas vezes eu sonho, eu vejo uma cena no meu sonho. Isso daí pode ser considerado também como Deus se comunica através dessa visão. Não que você vai estar de olhos abertos e vai ver algo na sua frente. Isso também nós já vimos na Bíblia algumas vezes acontecendo, que reis que nem eram, que vamos dizer, que eram, né, tinham a sua fé, crentes em Deus, eles não tinham a sua fé em Deus, no Deus de Israel, mas eles viam imagens na parede, escrito, uma mão escrevendo com seus olhos abertos, assim como outros reis tiveram sonhos que também foram, que eles colocaram, e pelos profetas eles falaram a revelação daquela visão ou daquele sonho. Então Deus pode falar também através de uma visão, seja que você veja algo na sua frente ou através de um sonho que você visualiza uma cena, visualiza algo que Deus queira mostrar para você. Existem sonhos, aqui em casa a gente brinca, que é sonho perdido, é algo que parece fruto mais do que aconteceu no nosso dia, da nossa imaginação, mas também existem sonhos que Deus quer dar a cada um de nós para revelar algo, sonhos proféticos talvez em lugares que você nunca foi, com pessoas que você nunca viu, algo que aparece, talvez você precisa mesmo orar e pedir, Senhor, o que isso significa, esse sonho que eu tive, que você pode lembrar tão claro assim que você acorda tudo aquilo que aconteceu. Então, que nós possamos estar atentos. Várias vezes eu e o Thiago reforçamos isso. Será que Deus tem tentado comunicar com cada um de vocês de formas diferentes, mas talvez através dos seus sonhos? Então, que toda vez que você sonhar, não fique assustado. Coloque diante de Deus, ore e peça, Senhor, o que isso significa? O que o Senhor quer comunicar? Ou peça livramento se for algo ruim. Senhor, dai-nos livramento sobre essa ação, sobre isso que aconteceu. Sim, e segue dizendo assim, então, essa mensagem que o profeta Amós recebeu, a palavra de Deus em uma visão. Ele disse, o Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e ainda por mais 4, não anularei o castigo, porque debulhou Gileade e com instrumento de ferro porei fogo na casa de Azael, que consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. Derrubarei a tranca da porta de Damasco, destruirei os habitantes do vale de Avém e aquele que segura o cetro de Bet-Eden. O povo de Arã irá para o exílio em Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque levou cativas comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Porei fogo nos muros de Gaza, que consumirá as suas fortalezas. A mesma Gaza que nós ouvimos hoje nos noticiários, por todos os profetas foram tratados como um povo que estava sendo hostil ao povo de Deus e que no tempo certo seria julgado. Deus ama todos os povos, mas Ele está prometendo castigar as ações de impiedade, de mentira, de violência e de maldade.
Observe que Amós está profetizando curtas palavras contra diferentes povos que viviam ao redor de Israel e vai incluir o próprio povo de Israel também nessa profecia. Amós 1:8. Destruirei os habitantes de Asdod e aquele que segura o cetro de Ascalon. Todas essas regiões no sul de Israel. Erguerei a mão contra Ecrom até que morra o último dos filisteus, diz o soberano Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque vendeu comunidades inteiras de cativos a Edom, e não se lembrou da aliança entre irmãos. Porei fogo nos muros de Tiro, que consumirá as suas fortalezas. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Porque com a espada perseguiu seu irmão e reprimiu toda a compaixão por ele. Porque a sua ira dilacerou continuamente e manteve o seu furor para sempre. Porei fogo em Temã, que consumirá as fortalezas de Bosra. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Amon, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Porque rasgou ao meio as grávidas de Gileade, a fim de ampliar as suas fronteiras. Porei fogo nos muros de Rabá, que consumirá as suas fortalezas em meio a gritos de guerra no dia do combate, e em meio a ventos violentos em um dia de tempestade. O seu rei irá para o exílio, ele e toda a sua corte, diz o Senhor. Sim, eu e a Rafa queremos orar pela sua vida e pela sua família. Iniciamos hoje então a leitura do profeta Amós. Te convidamos a acompanhar conosco nesses próximos dias. São 9 capítulos. Agora vamos colocar diante do Senhor nossas causas, seus motivos de oração. E nós queremos orar concordando em fé com você. Muito obrigado, meu Pai, pela sua preciosa palavra, pela oportunidade de iniciarmos mais um livro estudando a tua palavra e assim podendo, além da superfície, conhecer de fato o seu coração e ver como o Senhor zela pelo seu povo e é fiel no cumprimento de cada uma das suas promessas. Nós te louvamos, reconhecemos que só o Senhor é Deus e não há outro além do Senhor. E entregamos ao Senhor a nossa família, o nosso futuro, todas as nossas causas, meu Pai, tudo aquilo que toma o nosso nome, cada detalhe da nossa existência, nós submetemos ao Senhor, sob o senhorio de Jesus. Amém, e pedimos que o Senhor fale conosco pelo Teu Espírito, nos guie pela Tua paz em nossos corações, e assim como vimos hoje que o Senhor falou com Amós através de uma visão, eu e a Rafa pedimos para nossa família e para cada pessoa que ora conosco agora e seus familiares também, que o Senhor nos dê olhos para ver e ouvidos para ouvir. Assim nos dê um seja, coração de entendimento, Pai, e permita-nos Senhor. percebermos as diferentes maneiras como o Senhor se comunica com cada um de nós, seja através da leitura bíblica, através de uma conversa com um amigo, com um familiar, através de sonhos que o Senhor nos dá. Fale Senhor, conosco, fale, Pai, nós queremos e ouvir desperte a a nossa voz. atenção para estarmos atentos à Tua voz. Nós queremos ser guiados pela Tua palavra, queremos a cada dia viver os Teus propósitos Sim, e meu experimentar o que de melhor o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Ajuda-nos a enxergarmos em nossos caminhos aquilo que tem desagradado ao Senhor. Sonda os nossos corações, Sim, meu Pai, Pai, sonda-nos e venha em com nome de liberdade Jesus. para nos purificar, para retirar de nossas vidas, de nossas famílias, tudo aquilo que não te agrada. E enche-nos, Pai, com as Tuas bênçãos, com a Tua paz, com as Tuas promessas cumpridas em nossas vidas. Eu e a Rafa abençoamos essa pessoa que ora conosco, a sua casa, declaramos paz, declaramos a bênção da saúde plena, declaramos o amor do Senhor transbordando e a bênção do Senhor que nos enriquece e não acrescenta dores. Amém, meu Receba agora dessa bênção, nós entregamos ao Senhor todas as nossas causas, oramos com fé e com ações de graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe muito o seu dia, sua família, que seja um dia de paz, que Deus dê paz e direção Amém. em tudo aquilo que você for fazer. Assim seja. Obrigado por participar conosco, por também convidar outros para essa meditação diária que temos a cada manhã, meditando nas Escrituras Sagradas e orando com as nossas famílias, pelas nossas famílias. Deus os abençoe, nós amamos vocês. Um abraço.